Deus autoriza. E chega o versículo 20, em que ele diz assim: quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e no forte grito o muro caiu. Meus irmãos, nós vemos aqui agora a constatação, a confirmação, aleluia, daquilo que Deus havia falado no começo do capítulo 6, dizendo que estava entregue Jericó. Agora Deus estava entregando de forma literal e prático na vida ali do povo de Israel, dos filhos de Israel. Nós vemos aqui no texto bíblico que eles então clamaram, eles então tocaram a trombeta e gritaram, e então o muro rompeu-se. E era um muro, meus irmãos, diferente dos nossos muros. É interessante notar, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz um comentário interessante, que aquela muralha de Jericó, era possível passar uma carreta por cima dela, isto é, eram muros largos, por isso era chamada de muralhas de Jericó. Não eram esses murinhos que nós temos em nossas casas, muitas das vezes, um muro normal, padrão. Não, era muro largo, ou seja, romper aquilo ali, se não fosse pelo poder de Deus, se não fosse sobrenatural, não haveria possibilidade. Era intransponível. Se não fosse pelo poder de Deus, nenhuma arma de guerra poderia destruir, romper aqueles muros. E ou seja, aqueles muros, no poder de Deus, de forma sobrenatural, a muralha, elas ruíram, vieram abaixo. Aleluia, só ficou um pedaço por causa da onde localizava a casa de Raabe, porque a casa dela ficava em cima de uma parte daquele muro, por isso a parte da casa dela não veio abaixo, o restante veio abaixo, de acordo com a palavra de Deus e os estudos arqueológicos da Bíblia Sagrada. Portanto, ou seja, Deus veio pela sua palavra, Deus agiu sobrenaturalmente. Assim também diz o Senhor por meio dessa palavra, aqui no versículo 20: Deus está mediante a trombeta da palavra de Deus, fazendo um agir sobrenatural no meio da nossa vida, no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Deus opera, Deus faz, Deus trabalha em nossas vidas para a glória dele. Ai de nós, se não fosse o Senhor operando em nossas vidas, meus irmãos. Se não fosse Deus aqui, o povo não teria entrado na Jericó. Olha só como romper. Talvez hoje, com os armamentos que existem, talvez até poderia, mas naquele tempo, aleluia, naquele tempo, no período bíblico do Antigo Testamento, impossível. Só mesmo o poder de Deus para fazer aquele milagre, aquele romper daquelas estruturas altamente fortificadas, que, volta a ressaltar, de acordo com o comentarista Donald Stamp, pastor e teólogo pentecostal, autor das notas de estudo da Bíblia, de estudo pentecostal, ele vai comentar que uma carreta passaria por cima daqueles muros de tão largo que era. Então, ou seja, como você vai derrubar naquele tempo com as armas que, por mais que tivessem armas poderosas,
talvez na base de canhão ou coisa mais omício, mas naquele tempo não tinha nada disso. Então, ou seja, tinha que ser pelo poder de Deus, e assim foi. Pelo poder de Deus as muralhas caíram, pelo poder de Deus vieram abaixo, pelo poder de Deus o nome do Senhor foi glorificado, e o povo entrou na cidade e fez a destruição prometida conforme Deus assim desejou, e assim destruiu tudo para a glória de Deus, e conquistaram aquela cidade. Conquistaram aquela cidade. E é interessante, para finalizar, é interessante que depois de destruído e conquistada a cidade, destruído tudo, interessante que Josué lançou uma palavra profética. No versículo 26, ele disse, fechando o capítulo: naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene. Olha o que ele disse: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Olha o preço que ele ia pagar. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo porá as suas portas. O que ele estava dizendo, em outras palavras? Que ia custar a vida dos seus dois filhos. Passou-se os anos, e em 1 Reis vai nos mostrar um homem chamado Hiel. Hiel, que é a pronúncia do hebraico, Hiel, tentou reconstruir, e a cobrança, 1 Reis 16, versículo 34. Este homem tentou reconstruir Jericó, mas foi um mau negócio. Talvez ele não soubesse ou ignorou a ordem divina, a profecia dada por Josué. Ele tentou edificar Jericó, também chamada a cidade das palmeiras. Tentou edificar, mas o preço foi alto. Ele perdeu os dois filhos. O primeiro filho custou os alicerces da cidade. O segundo filho mais novo custou a colocação das portas da cidade. Aí eu pergunto, que vantagem teria a pessoa com um custo tão alto desse edificar alguma coisa? Creio que nenhum de nós gostaríamos de edificar alguma coisa se para isso tivesse que perder um filho, dois filhos, ou ainda que um. Nesse caso foi dois, conforme Josué falou. Irmãos, aleluia. Mas havia essa necessidade de edificar? Não. Então Deus está orientando a gente ainda, aleluia. Depois que Deus fizer, aleluia, que você alcançar a bênção, conquistar a vitória do Senhor, não tente reedificar, aleluia, aquilo que Deus disse para não reedificar, ou reconstruir, ou tentar ir buscar, refazer, aleluia,